eu, como juíza federal, eu sempre digo para os meus alunos que juiz federal é mais fácil que juiz estadual. A nossa competência criminal não sei se isso se deve também a uma certa desorganização ali da Polícia Federal, que não temos tantas causas assim. Temos alguma coisa de tráfico internacional de drogas, por exemplo, tráfico internacional de armas. Eventualmente acontecem operações importantes, porque o nosso grosso de tráfico internacional de drogas é mula de aeroporto, né? São aquelas pessoas pobres ali coitado, que estão tentando passar, às vezes até engolem aquela droga, até engolem, né? Pessoas muito pobres, né? Às vezes nem tão pobres assim, mas e até a gente dizia, às vezes, eu quando era juíza de primeiro grau criminal, que às vezes apareciam assim 20 mulas numa semana, 20 pessoas, e gente, que estranho. Aí a gente tinha até uma teoria de que eram os grandes carregamentos de drogas estavam entrando pelo porto, enquanto a Polícia Federal estava se distraindo com essas formiguinhas. Era uma técnica de diversionista. Eu não tenho. As pessoas dizem, você não tem medo, você não. Eu, na verdade, os meus réus são pessoas que não me atemorizam. Posso estar sendo ingênua, um pouco ingênua, e talvez mude um pouco mude isso, porque os juízes estaduais lidam no Rio de Janeiro, com milícia, com, né, exatamente coisa. O doutor Lincoln aqui do Ministério Público de São Paulo. Não é uma coisa simples. Eu acho que é mais difícil, muito mais difícil para o juiz. É mais difícil, inclusive, para o juiz se manter fiel à Constituição, porque eu não acho que o juiz tem que combater nada, nenhuma situação. Eu acho que todos os crimes, por piores que sejam, mais graves que sejam, você não tem outro caminho a não ser o devido processo legal. O devido processo legal, ele tem que funcionar. Porque essa falsa dicotomia de que ou você respeita os direitos do acusado ou você faz a justiça penal ser... O caminho do capeta, né? Efetiva, eu acho que a gente não pode transigir com isso. Agora, eu falo isso como uma juíza privilegiada, que assim, além claro, a gente tem os crimes financeiros, mas até a gente lida com advogados extremamente sérios e queridos e pessoas que a gente tem éticos, né, éticos. O Ministério Público também, já estou arrependida porque o Ministério Público não vai ficar feliz comigo, mas também tem uma atuação muito de excelente nível, são debates de excelente nível, né? Então é muito prazeroso você ver um bom debate, questões jurídicas importantes, etc. Eu não lido com essa criminalidade mais violenta. Eu não tenho casos de estupro, de homicídio, de feminicídio. Raramente tem homicídio, às vezes tem um outro, quando envolve Polícia Federal, mas não é a minha rotina. Mas mesmo, eu não sei como é que eu seria se eu fosse uma juíza que tiver... Eu falo muito isso para os meus alunos. Você é muito garantista, né? Na verdade, eu tenho um pouco de cuidado quando eu falo em garantismo, porque eu não sou uma estudiosa de Luiz de Ferrajoli, eu sempre falo isso, eu conheço assim superficialmente a obra de Ferrajoli, então eu acho que esse termo garantismo é tão maltratado, né, de todos os lados, mas eu sou muito preocupada com a garantia dos direitos das pessoas, eu procuro, também tenho essa coisa de tentar me colocar no lugar daquela pessoa, aí as pessoas dizem, ela é uma juíza humanista, eu também tenho não acredito muito no sistema penal. Não acredito no encarceramento. Então, sou uma juíza contra o encarceramento. Como é que eu trabalho com isso? Além de levar para minha terapia também, que é uma boa maneira de trabalhar com isso. Eu tento prender o menor número de pessoas. Às vezes chega as propostas de voto dos meus assessores. Doutora Simone, documento falso, usou aqui, já era reincidente, não sei o quê, pena de 5 anos. Vamos baixar essa pena para 4 anos e tentar, né? Vamos tentar aqui refazer a dosimetria de alguma maneira. Não tem um jeitinho aí de você tentar não prender essa pessoa, né? Então, eu trabalho muito com essa linha de raciocínio pelo desencarceramento. Acho que a gente tem institutos que nos
permitem isso. Claro, só ter boa vontade, né? Lembrando, parece rápido, que isso não quer dizer impunidade. Só quer dizer que não acha que não, a maneira de punir não é meter na cadeia. A prisão acho que tem que ser subordinar o Comando Vermelho ao PCC, coitada da pessoa. A gente tem uma população carcerária absurda. Vai ter um falsário à disposição do Comando Vermelho. A gente tem uma situação meio paradoxal, que tem um dos países que mais prende no mundo, não sei se é o terceiro. Né? E, ao mesmo tempo, uma percepção, como diz o Valfrido, de que a segurança pública, que não tem uma resposta adequada para a segurança pública, ou seja, né? E como é que a polícia prende e a justiça solta? Se cria essa... O Nilo Batista diz que a prisão é uma... O Nilo fala assim, a prisão é uma promessa não cumprida, mas que as pessoas mantêm uma fé inabalável, né? Quer dizer, a prisão existe há séculos e séculos, enfim, quando começou a ser utilizada efetivamente como uma forma de punir, e nunca resolveu o problema de segurança pública, pelo contrário, como disse o Reinaldo, você tem ali até uma situação da pessoa se tornar faccionada, porque na verdade se ela não estiver numa facção, ela fica ali completamente vulnerável também, né? Não ser faccionada pode ser a morte. E o Supremo já afirmou e reafirmou que é o estado de coisas inconstitucional que caracteriza o sistema prisional brasileiro. A gente crente que isso ia implicar em redução dessa quantidade de pessoas encarceradas é incrível. Quando foi instituída pelo ministro Lewandowski, na época na presidência do CNJ, a audiência de custódia, a gente também imaginou que teria um impacto muito interessante na redução da população carcerária. Não funcionou também. Né? Quando criaram as medidas cautelares alternativas à prisão, monitoramento eletrônico, que eu achava, olha que interessante o monitoramento eletrônico, agora eu também já sou contra monitoramento eletrônico, porque é muito estigmatizador. Eu assisti umas palestras de umas pessoas dos movimentos, justamente vítimas, na verdade é um grupo chamado Mães de Manguinhos, que é bem interessante. Sim, são as mães de vítimas de pessoas, de jovens, né, que foram mortos por agentes do Estado na nossa democracia, né? E ela dizendo o desespero que o filho dela está com uma pulseira, uma tornozeleira, e o filho dela tem que trabalhar como camelô na estação de trem ali num lugar na Baixada, e que ela fica do lado, porque ele é o tempo inteiro abordado pela polícia. Sim. Ele está ali com aquela tornozeleira, ele não consegue, ele fica apavorado se a tornozeleira parar de funcionar do nada, né? Que é o que acontece, tem que sair correndo lá para Bangu, sei lá para onde, para tentar resolver. São super maltratados, são super mal atendidos, ficam o dia inteiro para tentar substituir. Então já acho a tornozeleira também já um excesso, já acho que não é nem a solução que eu achava que era tão interessante, porque a pessoa não está presa, mas também tem suas questões. Sim. O que eu estou tentando dizer é assim, eu não sei como vai se resolver o problema da segurança pública, eu não sei se a Justiça Federal vai ter novas atribuições, mas talvez a gente não tenha tanta tranquilidade lidando com uma criminalidade mais violenta mesmo, mas eu acho que não tem muito como ser combatente, não. Eu acho que, senão, sei lá, acho que eu prefiro me aposentar mesmo. não tão já. Você tem... Veja só, eu até brinquei esses dias no rádio, né? Eu disse assim, olha, a sociedade boa é a sociedade em que a gente tem uma vida meio aborrecida, assim, né? Não acontece grandes coisas. Tá aí, estamos levando, né? E o Brasil anda sempre cheio muito de eventos, né? De sucessos, de tensões, de não sei o quê. E na área da justiça, houve um tempo em que ninguém sabia nome direito de ministro de Supremo, de ministro disso, daquilo, nem de juiz disso, daquilo. E se dizia, mas também as pessoas andavam muito alienadas desse processo e hoje elas se interessam. Eu não sei, mas também, por outro lado, tem um excesso de interesse, que é um excesso de interesse pela superfície das coisas e por essa sanha punitivista que também distorce tudo, né? E uma das coisas, assim, digamos, eu estou falando da minha profissão, né? A extrema-direita acha, e ultimamente sem razão, né? Porque o jornalismo tem mudado bastante, né? Que jornalista, todo comunista, esquerdista, que trabalha tudo e tal, né? Virou esse negócio. E os juízes têm essa marca, né? De que vocês não resolvem os problemas, né? Eu não sei se
Existe esse negócio, né? Existe essa tensão hoje, como se o juiz fosse o desaguadouro de todas as... O político não funciona, o governo não funciona, então que pelo menos o juiz prenda. E às vezes você vê determinados políticos subindo em palanque falando a mesma coisa. É a justiça que é culpada. Assim como o Supremo é culpado, assim como o juiz é culpado. Você tem uma certa saudade de quando não se interessavam tanto por juízes? A justiça é a geni contemporânea. Eu quero arrematar isso porque eu acho que a gente está voltando, e agora de uma maneira retumbante na sua pergunta, para as questões do início da nossa conversa. Será mesmo que o juiz é só um intérprete aplicador de regras? Ou ele tem um compromisso, ou deve ter um compromisso com a transformação da sociedade? Quando ele julga. Que é isso que você perguntou. É por isso que eu digo que às vezes a gente é meio esquizofrênico, assim, porque na verdade, assim, você quando vai fazer direito, não todo mundo, talvez, né? Não sei, mas a gente tem essa coisa de como no direito, ocupando determinadas posições dentro do sistema de justiça, a gente vai ter um potencial de mudar a sociedade. É uma coisa bem romântica. Eu acho que no meu caso, que sou aquela coisa... eu sou aquela da galera dos direitos humanos, que outro dia o Castro estava reclamando. Lá vem o povo dos direitos humanos chatear. Lá vem esse pessoal dos direitos humanos. Pessoal dos direitos humanos. Direitos humanos só para humanos direitos. Então, assim, então você vai muito com essa idealização. Quando eu entrei na Justiça Federal em 93, eu tinha participado do mestrado nessa época da Constituinte, então era uma euforia, né? A Constituição de 88, eu ingressei na Justiça Federal em 93, né? Agora, né? Quando eu fazia plantão, eu dizia assim, não vai acontecer nenhuma violação de direitos, porque eu estou aqui de plantão, etc, né? Mas você tem que reconhecer, e aí vem uma ideia de que o direito, pelo contrário, o direito tem um status quo, o direito impede mudanças, o direito tem uma limitação, talvez não por acaso, né? No fundo, ele integra ali uma estrutura de poder para manter as coisas exatamente como estão. Então, na verdade, a gente tem que baixar um pouco a bola, porque as pessoas têm a perspectiva que o juiz vai resolver tudo, não vai, o judiciário não vai, né? Eu não tenho muito essa visão. Eu acho que... Agora, claro que nós somos... claro que é fundamental você ter um juiz ali para resolver conflitos interpessoais e também para proteger as pessoas contra os abusos do Estado, né? Que é a tônica da Justiça Federal, né? Você protege os cidadãos, as pessoas e contra as ações do Estado, eventualmente ilegais, abusivas e tal. Essa é a nossa perspectiva. Eu não sei responder isso que vocês estão perguntando, não. Eu não sei se as pessoas realmente têm tanta crença na justiça e acreditam tanto que a justiça vai resolver. E eu acredito que segurança pública não é a justiça penal que vai resolver. Acho que a justiça penal entra justamente porque a questão não foi resolvida numa esfera de políticas públicas que deveriam estar sendo adotadas para resolver, né? A questão também... Quando meus filhos nasceram, assim, eu realmente tenho 3 filhos, tive minha carreira, fiz minhas coisas com os meus filhos, mas meus filhos foram para creches particulares. Eu sempre tive uma pessoa na minha casa me ajudando, eu sempre tive apoio dos meus pais, eu sempre tive uma estrutura mínima. Então, assim, é muito diferente. Por isso que me incomoda um pouco determinados juízes criminais que condenam pessoas e fazem juízos de moral, assim, né? Isso me incomoda profundamente, assim. Quem é você, né, do alto do seu privilégio branco, de ficar fazendo um juízo de moral? Eu não sei. Essas questões, para mim, me colocam em dúvida o tempo todo. Não é que você vá achar que todos os comportamentos são defensáveis e justificáveis porque aquela pessoa é pobre, ou viveu uma vida difícil, ou conviveu com um ambiente violento. Não é isso. Aqui não me cabe fazer esse tipo de avaliação moral. Eu tenho que tentar me ater ao que aconteceu, o que a pessoa fez, as circunstâncias em que ela fez e aplicar a pena e pronto, né? Eu não tenho uma superioridade moral para ficar dando lição. E eu vejo muito isso